Outro dia eu fiquei decepcionado aqui, fui cantar um hino. O único que sabia cantar junto comigo se omitiu. Me deixou na pista. Está lá, está aqui. Todos comigo? 1 Coríntios 13 e 11. Eu vou orar. Pai, me ajuda a ministrar a Tua palavra. Que ela seja espírito e verdade no nosso coração. Não seja letra morta, Senhor. Que ela crie dentro de nós a revolução que ela está destinada a criar. A Tua palavra é viva, Senhor. É eficaz. É mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, Senhor, que é difícil de discernir. Mas a Tua palavra é poderosa para criar fé, para romper grilhões, Senhor. Porque a verdade liberta, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo estava falando sobre o amor, e ele estava falando sobre um caminho de excelência. Ele, se você ler comigo lá no versículo 31, do capítulo 12, não precisa ir pertinho, ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, um caminho de grande excelência. E aí, quando ele começa a falar desse caminho de excelência, ele começa a falar do amor. Uma das inspirações que nós tivemos de colocar a palavra ágape no nome da nossa igreja, está fundamentado nisso. De quê? De que se a obra de Deus não tiver amor, ela perde a excelência. Às vezes a obra de Deus se torna um quartel-general. Estava falando isso aos diáconos na minha classe esta manhã. Eu desisti de ser general alguns anos atrás, porque eu entendi que se a obra de Deus não for feita com amor, eu tenho dúvidas se ela é obra de Deus ou se ela é só apenas religião. Então, o amor é um sobremodo excelente. Então, Paulo vem falando sobre o amor, que o amor é paciente, né, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando chega aqui no versículo 11, ele fecha esse tema. Eu não vou falar sobre o amor hoje, mas ele fecha esse tema com um princípio bíblico muito interessante. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti o quê? Das coisas próprias de menino. Pastor, sobre o que o senhor vai falar esta manhã? Eu vou falar sobre amadurecimento. Eu vou falar sobre maturidade, sobre amadurecer na fé cristã, amadurecer na vida, amadurecer como ser humano. E eu tenho algumas perguntas que a gente precisa responder durante a pregação. Primeiro, o que é uma pessoa madura? Eu mesmo fiquei me questionando se eu sou uma pessoa madura. E cheguei à resposta que eu sou uma pessoa em amadurecimento. Em algumas coisas já amadureci, em outras estou amadurecendo. Porque quando Jesus foi ensinar sobre o reino de Deus, ele começou explicando que o reino de Deus é um processo de amadurecimento. Que você nasce de novo, você conhece Jesus, você é tocado pela fé, você sente um desejo profundo de seguir a Jesus, embora você mesmo saiba das suas limitações, dos seus pecados, das suas fraquezas, dos seus erros, mas lá dentro de você tem um desejo de seguir. Esse desejo que nasceu dentro de você e que faz com que você diga sim para Jesus, naquele momento acontece um novo nascimento. Só que nós apresentamos aqui um bebê agora. Ela não sabe ainda o que vai ser. Ela nasceu e ela nem sabe que nasceu. Dá para entender isso? Diga amém. Ela nem sabe que nasceu. A gente vai tomando consciência na medida em que a gente vai crescendo. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre amadurecimento é: amadurecimento caminha com crescimento. Ninguém amadurece sem crescer.
Por isso que eu estou insistindo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você não crescer, você não amadurece. E se você amadurecer sem crescer, é um amadurecimento falso. Porque crescimento e amadurecimento caminham juntos. Eu não sei se você já pegou uma fruta madura e não crescida. Ela é totalmente sem sabor. Por quê? Porque o sabor, ele vem com o crescimento e um amadurecimento acontecendo nas nossas vidas. Quer na nossa vida emocional, quer na nossa vida espiritual, quer na nossa vida física. Você sabe que fisicamente você não tem como parar o processo. Você nasceu e fisicamente o tempo vai passando e o seu corpo vai apresentando sintomas, né? Os meninos, quando chegam assim na idade 13, 14, 15 anos, até 16 anos, sofrem um problema na corda vocal. Já viu isso? Ele falava igual criança e daqui a pouco a voz dele começa a mudar para uma voz, né? Aí começa... É até engraçado, porque ele está num processo de amadurecimento físico. A menina moça também passa por esse processo, né? Os pelos começam a sair aonde não tinha antes, o corpo começa a tomar um formato diferente. Então o processo de crescimento físico, ele é disparado naturalmente, você queira ou não. Então desse eu não vou tratar e nem sou especialista nisso, isso é paramédico. O meu problema aqui tem duas vertentes. É a questão do crescimento emocional da alma e o crescimento espiritual. Porque há pessoas que, embora fisicamente tenham 40 anos, às vezes têm atitude de menino de 15. Há pessoas que não desenvolveram determinados setores da sua alma e apresentam uma covardia para a vida terrível, quando já não deveria ter aquela covardia para a vida. Em algum momento, o crescimento emocional foi ferido nessa área, da pessoa ser mais audacioso, ter mais coragem, ter responsabilidade. E eu conheço garotos com 15, 16 anos que já têm responsabilidade de homem. Porque aquela parte da sua vida emocional foi pelas circunstâncias da vida. Você quer ver uma coisa que emocionalmente estrutura a pessoa mais rapidamente? Os apertos da vida. Eu com 10 para 11 anos, eu tive que ir para a rua para trabalhar, para comer, porque se eu não ganhasse dinheiro, eu não comia. Então nas ruas eu tive que aprender a sobreviver. E com 16 anos eu era muito mais malandro que muito garoto de 20 anos. Porque eu aprendi que o sufoco, a necessidade, a crise, ela desenvolve potenciais da sua alma que você nem imagina. Espero que você não tenha passado por isso, porque isso também tem as suas consequências ruins. Quando eu deveria estar desfrutando a normalidade da adolescência e fazendo o que é próprio, eu estava trabalhando, isso perdi uma parte da minha adolescência, perdi. Mas por outro lado, isso me adiantou a vida, porque me amadureci mais rápido e mais rápido pude suportar as pressões da vida, que é uma normalidade para todos, mas para quem nasce numa família mais pobre, isso é muito mais real do que fictício. Então, amadurecer é necessário, porque quem não amadurece começa a criar problemas. É necessário. Então por que eu devo amadurecer? Porque é necessário. Eu quero ler com você o texto, quando Jesus usa uma espiga de milho para mostrar a necessidade do amadurecimento. Vem aqui comigo em Marcos capítulo 4.
Marcos capítulo 4. E Jesus fala desse tema de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento no reino de Deus. Acho que eu copiei o número errado aqui. Não, é Marcos 4 mesmo. Eu estou no capítulo certo, no versículo certo, só um detalhezinho, estava em Mateus. Pequeno detalhe. Disse ainda, todo mundo comigo? Marcos 4, 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, o que acontece? Logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Ouça bem o que eu vou falar para você. Deus espera que você cresça, porque você foi plantado por Deus neste mundo para dar bons frutos. Quando a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A expectativa de Deus, essa esperança da glória que eu coloco sempre aqui, é de que você cresça e que você dê fruto, porque Deus criou você com um propósito a ser cumprido nesta terra. A Bíblia diz que o nosso destino é o céu, irmãos, mas que enquanto estivermos aqui, Deus tem um propósito, mas você só atinge esse propósito quando você atinge a maturidade. Dá para entender isso? Diga amém. Por isso, Jesus talvez ainda não tenha voltado, porque é uma igreja criança, e a criança, eu não sei se você sabe, é o bicho mais egoísta que tem, porque ele ainda não tem consciência do social, então o mundo dele é ele, e o que é dele. Então por isso você vai ver a criança que quer toda a atenção da mãe, do pai, principalmente da mãe, porque quando nós não crescemos, não amadurecemos na vida ou espiritualmente, nós nos tornamos egoístas, tal qual a criança pequena. Por quê? Porque nós não desenvolvemos, não amadurecemos. O amadurecimento traz consciência do todo, do social, do que somos, para que somos. E a nossa vida, ela começa a ter mais proveito, não só para nós, mas para quem anda conosco. Por isso, a igreja é criança, porque quando eu venho para a igreja só para resolver os meus problemas, quando eu venho para a igreja só para receber a bênção de Deus, quando isso está embutido na nossa cultura, no nosso caráter, que a igreja é só para Deus resolver e descascar os nossos abacaxi, nós ainda estamos agindo como criança. A Bíblia diz que o propósito de Deus é outro, é que você cresça, que você amadureça e que você dê fruto. E esse fruto apareça. Então, isso é fundamental no plano de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para você aqui. Crescer dói. Sabe quando a criança está na fase do estirão? Na pré-adolescência? Os meninos, as meninas dão um estirão, né? Te vê o garoto assim com 8, 10 anos, tal, aí quando ele chega aos 12 anos, parece que acontece entre 10 e 12 anos, 13 anos, nesse período, quando os ossos começam a crescer com mais velocidade, dói, eles sentem dores na junta. Quantos aqui se lembram de? Alguém sentiu dor nos ossos quando estava crescendo? Alguém lembra disso aí? Ok? É isso aí. Sabe por quê? Crescer dói. Agora ouça o que eu vou falar.
Quando você desiste das coisas de menino, como eu li no início, quando eu era menino, pensava das coisas de menino, até que cheguei a ser homem, desisti de quê? Há um momento, ouça bem, porque a Bíblia diz que Deus não vai te obrigar a crescer. Não é por força, nem por violência. Há um momento que você tem que tomar uma decisão, dizer assim, eu quero crescer. Eu quero buscar a Deus, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero ser uma pessoa de intimidade com Deus. Eu quero ser uma pessoa que verdadeiramente comece a frutificar para o reino de Deus. Nesse momento, quando você decide isso no seu coração, você está começando a desistir das coisas de menino, de viver só o evangelho em torno de si mesmo. O evangelho ser só para você, o evangelho ser algo só para solucionar os seus problemas. Você começa a pensar que Cristo em vós começa a ser a esperança da glória. Que você está neste mundo para algo maior. E que a sua vida pode e deve ter um significado muito maior. Alguém vai vir beber de você, alguém vai vir comer de você, você vai ser um fruto que vai ser agradável porque você amadureceu. Se você tentar comer um fruto verde, ele tem cica, não é isso? Não é cica? Ele faz mal, ele não tem o verdadeiro sabor. Então Deus está esperando porque ele começa a dizer assim, o reino de Deus que foi estabelecido, a semente que foi semeada dentro de você, o novo nascimento que aconteceu com você, isso que aconteceu com você, ele está esperando que isso entre num processo de tal maneira que você venha ser luz e sal, luz para iluminar, sal para temperar. Agora, é preciso que uma decisão parta do seu coração. Eu desisti de ser menino, eu agora quero crescer. Isso serve para a vida espiritual, mas ouça, isso também serve para a vida emocional. Eu disse que uma das questões que faz doer no crescimento é que uma das coisas que você tem que aprender com a maturidade é engolir sapo. Você começa a dizer assim, eu poderia responder assim, eu poderia agir assim, em nome do meu direito, em nome do meu respeito, mas por entender que a Bíblia diz que aqueles que são mais maduros na fé têm que ter tolerância, eu vou engolir esse sapo e vou esperar até que Deus faça essa pessoa crescer. Você está entendendo o que eu estou falando quando eu digo crescer dói? Então há coisas nos relacionamentos. Falei aqui para os homens uma coisa engraçada. Eu não sei se você já teve publicamente com amigos assim, reunidos, batendo papo, conversando, Aí você fala um negócio e a tua mulher vai e te contradiz. Eu sei que ninguém aqui sofreu esse problema, porque vocês são santos, fizeram casado para sempre. Mas tu quer saber um sapo ruim de engolir é esse? Cônjuge fala uma coisa e o outro diz assim, não é bem assim também não. Se você for crescido, maduro, sabe qual é a sua reação? Tá bom. Faz cara de paisagem. Cadê o César? Cara de paisagem. E deixa para acertar os ponteiros em casa, que isso não pode passar. Mas aquele que reage na hora é igual criança. Me dá, eu quero. Por isso que tem que desistir das coisas de meninos. Você tem que crescer. Falei espiritualmente, agora eu estou falando emocionalmente. Às vezes uma discussão. Todos sabem que eu sou flamenguista. Todos sabem disso. Né? Isso é uma prova de maturidade.
Porque para ser flamenguista tem que ter muita coragem. Não é qualquer um não, tem que ter muita coragem. E às vezes eu converso com os vascaínos, com os fluminenses. Quando aparece algum botafoguense, que é raro, né? Joia rara, que é a torcida que está se extinguindo, né? Tem dois ali. Isso aí, ganhamos na loteria hoje. Mas converso, aceito as argumentações. Eu estou usando isso para você entender o que eu estou falando. Aprendo a ouvir. Às vezes o cara fala um negócio, porque a bola entrou, o juiz não deu. Você viu o detalhe quando focalizaram por baixo da camisa do juiz? Estava vermelho e preto lá. Você queria que o cara fizesse o quê? Em outras palavras, você tem que ter jogo de cintura na lida daquilo que não te agrada, naquilo que te contesta, naquilo que você tem um pensamento diferente e o outro tem. A maturidade te faz capaz de lidar com essas situações adversas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de futebol aqui, que é uma linguagem comum a todo mundo. Mas eu estou falando que essa maturidade te dá a capacidade de você ouvir até uma pessoa falar coisas diferentes religiosamente do que você pensa. Às vezes a pessoa coloca, às vezes quando a pessoa, eu nunca me apresento nunca como pastor, porque quando fala pastor as pessoas já criam uma armadura. E às vezes você, no anonimato, escuta as verdades, entre aspas, verdadeiras que as pessoas colocam para fora. Eu prefiro lidar com isso. E aí a pessoa fala e tal, e eu não chego para esbofetear a pessoa, dizer, não, você está falando mal do evangelho, porque não falo nada disso. Simplesmente escuto, não pego nenhuma bandeira e falo uma verdade bíblica para a pessoa sem ela saber que é uma verdade bíblica. Conto uma história, falo um negócio e a pessoa diz, mas é isso mesmo e tal. E fica minha amiga. A maturidade, irmãos, vai te dar uma capacidade em todas as áreas. Não é que eu seja totalmente maduro, não, porque se eu estiver totalmente maduro, Jesus vai me levar. Mas eu vou dizer, eu aprendi que algumas coisas não valem a pena. E uma das coisas que não vale a pena é você discutir com quem você ama. Eu dei um exemplo, né? Tem criança aí, né? Posso falar essas besteiras. Se você tiver de brigar, brigue com qualquer um, mas não brigue com a sua mulher. Porque de noite ela pode dormir de calça jeans. Você entendeu o que eu falei? Então brigue com o vizinho, brigue com quem você quiser, mas não brigue. Em outras palavras, se você tiver de brigar com alguém, não brigue com as pessoas que você ama publicamente. Pastor, a gente não vai tratar e nem resolver os assuntos? Vai. No lugar próprio, na hora própria e da forma própria. Será que posso ouvir amém? A maturidade te dá esse compasso. Quando você não tem essa maturidade, você reage igual criança. Às vezes eu vejo casais na rua, andando na rua, discutindo, brigando. Quando já viu cena de casais discutindo, brigando? Caramba, e tal. Eu vi uma vez, você não vai acreditar, o cara parou o carro e empurrou a mulher para fora. E era a mulher dele. Porque se fosse a mulher do outro, a gente até entendia. Era a mulher dele. Eu disse, esse cara está com um problema sério. Por quê? Ele vai chegar em casa, quem é que vai estar lá? E aí, pior do que estava antes. Então, você começa a entender que a maturidade te dando essa capacidade de você buscar este equilíbrio, essa forma de vivência, isso vai te evitar tantos desgastes, tantos dissabores. Eu escrevi uma coisa aqui muito interessante sobre essa maturidade. Eu disse assim, olha só, a falta de amadurecimento torna a vida da pessoa incompleta. A falta de amadurecimento
torna a vida da pessoa confusa, porque uma pessoa que não amadurece na alma, ou que não amadurece espiritualmente, ela sempre está confusa. Ela está sempre reagindo. Não, porque o pastor entrou hoje, falou que todo mundo não falou comigo. Meu Deus, eu posso cometer esse erro? Eu posso. Só que eu entrei ali, já cheguei, quando eu botei o pé ali, já houve uma explosão. Pastor, quando entra é assim, né? O que foi, pastor? Curto-circuito. O diácono foi ligar ali, não sei o que, explodiu. Bum! Aí eu já, meu pai, hoje tem culto, curto-circuito, ar-condicionado deficiente, como é que vai ser? E está mesmo, pode ver que está um pouco de calor. Aproveitei aqui a mensagem para meter essa aí, para desculpar, né? Você entendeu bem. Então, aí você entra com a cabeça já pensando nisso, e de repente não cumprimenta ou não fala com algum irmão por algum motivo desse tipo e outros. Mas a pessoa que ainda é criança diz: ele não gosta de mim. Eu já vi, ele só gosta de conversar com aquele irmão. Irmão, se você quiser conversar comigo, marque um gabinete pastoral. Terei o maior prazer de receber você. Mas nem sempre saem as coisas como eu quero. Mas por que essa reação? Criança, emocionalmente. Estou dizendo aqui que você tem que nascer adulto, não. Eu estou constatando um fato para que você comece a perceber que algumas coisas que essa transformação que o Evangelho traz, precisa alcançar na sua vida. Dá para entender isso? Diga amém. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, irmãos. E eu observo em mim mesmo quantos defeitos ainda tem que precisam ser mudados. Estou jogando fardo sobre ninguém. Estou mostrando que nós temos que avaliar isso e dizer assim: não, eu vou desistir dessa coisa aqui de menino. Eu vou desistir dessa atitude de menino. Eu vou desistir dessa pirracinha. Eu vou desistir desse bater o pé e teimar. Eu vou desistir de tentar ficar matando na unha. Comigo é assim, não falo, mas eu mato na unha. Desiste das coisas de menino. Então, a falta de amadurecimento torna a vida da pessoa incompleta, confusa e, preste atenção, com resultados insatisfatórios e, por que não dizer, com resultados desastrosos. Porque essa falta de amadurecimento e essa infantilidade vai gerando conflitos. E aí você vai deixando na sua jornada tantos conflitos com tantas pessoas, com tantas situações, que daqui a pouco você nem sabe quem é, nem sabe para onde vai, você começa a se sentir perdido, e há muitas pessoas que estão se sentindo perdidas justamente por causa desses conflitos todos, que não foram resolvidos com maturidade. Então, há um tempo novo que Deus está trazendo na sua vida, um tempo de amadurecimento, para você encarar com esta visão de que Deus quer você crescendo e amadurecendo. E para isso você não vai conseguir ser crente de auditório. Vou lá assistir o culto e vou embora. Você vai sair daqui com um quente, outro fervendo, porque você vai ouvir esse pastor dizer a você que ainda não está bom, que ainda não está aperfeiçoado, que ainda há coisas que precisam ser mudadas. Coloquei aqui também uma coisa que é importante dizer, porque ainda tem muita coisa para dizer. No reino de Deus, Deus está esperando que você cresça e amadureça para servi-lo. Você acha que você entrou aqui e agora você, pastor, a gente ora, a gente pede, Deus começa a agir na sua vida, a mudar, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas há uma operação divina. Aí um dia você fica tudo bem e diz assim: que coisa boa. Tu acha que Deus preparou você para quê? Para você ficar dizendo, que coisa boa? É para você servi-lo. Será que eu posso ouvir um amém? É para que você dê frutos, é para que as pessoas comam de você. É por isso, irmãos, que eu estou insistindo nisso, que quem não tem compromisso na casa de Deus, não tem compromisso com as coisas de Deus, esta pessoa, ela fica vivendo eternamente a infância da fé. A infância da fé. Nunca se apresenta para nada, nunca faz nada e tal, e a pessoa fica lá. Nunca desenvolve nada, cheia às vezes de potencialidades, de talento, de chamado, Deus tem tanta coisa, e nada se desenvolve porque a pessoa diz: não, eu vou ficar aqui e tal,
eu nasci assim, eu cresci assim, e fica, igual a Gabriela lá. Gabriela, síndrome de Gabriela. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela diz, desista das coisas de menino. Às vezes uma pessoa está 2, 3 anos na igreja, tem um cara 20 anos, e aquele que está 2, 3 anos tem mais crescimento espiritual do que está 20. Por quê? Uma simples razão. Ele entendeu que agora era um tempo novo de transformação e que a vida dele era para a glória de Deus. Quando é que uma pessoa começa a crescer? Quando ela desiste das coisas de menino. Você tem que querer. Você tem que desistir de algumas coisas. Você tem que engolir alguns sapos. É uma decisão. Isso está ligado aos dons. Isso está ligado ao conhecimento bíblico. Isso está ligado a todos os setores da vida. E eu quero terminar esta manhã contando uma história que ontem eu fui participar dessa ordenação, desse concílio ordenatório, e à noite teve a ordenação. E à noite quem pregou foi o pastor Glauber, esteve aqui na igreja, né? Casados para sempre. E o pastor Glauber foi tremendamente usado pelo Espírito Santo, quando ele deu um exemplo. Ele contou uma história muito interessante. Ele disse que os primos, irmãos dele, tinha muita inveja, ciúmes dele com o avô, porque ele foi criado perto do avô. E o avô era apaixonado por ele. E essa paixão do avô por ele fez com que o avô sempre se voltasse mais, protegesse mais, beneficiasse mais ele em tudo. E aí ele disse, mas eu nunca fiz isso pensando em retorno. É que cada vez que o meu avô me pedia alguma coisa, enquanto os meus primos e irmãos diziam não, eu dizia sim. E cada vez que eu dizia sim, eu agradava mais o meu avô. E mais ele se aproximava de mim e eu dele. E essa amizade, esse carinho, redundou, obviamente, que tudo que ele fazia de melhor, primeiro aquele neto. E é assim com Deus, irmãos. Quanto mais eu digo sim para Deus, e digo não para a minha carne, cada vez que eu digo mais sim para Deus, Deus fica feliz. Eu não sei se você como pai ou mãe já viveu, você vai falar um negócio com o filho, fazer isso? Não, vou fazer não. Qual é a reação sua como pai? Puxa vida. Você fica desanimado, você diz, caramba, essa pessoa não está entendendo, não me ama, não quer me ajudar, não quer. Você fica entristecido, no mínimo. Quando aqueles mais ferozes, né, já. Cada não do filho, ouça filhos aqui, cada não dos filhos afasta mais o pai. Cada não que você dá para Deus, que o Espírito Santo te toca, você escuta numa mensagem, Deus fala contigo, porque a Bíblia diz que Deus não age nem por força, nem por violência. Você retém esse amadurecimento, você retém esse crescimento, e cada vez que você diz sim, Senhor, eis aqui, e ele estava contando um exemplo, que ele diz assim, de tanto eu dizer sim para Deus, eu acabei no ministério, de tanto dizer sim, eu acabei sendo pastor, e todas as pessoas na Bíblia que dizem sim para o Senhor, a gente vê que elas são prediletas de Deus. Irmãos, Deus te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E ouça o que eu vou falar para você, que é muito importante você entender. Há um texto na palavra de Deus que diz que você pode usar essa liberdade que você tem para várias coisas. Qual foi mesmo o texto? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos lá, eu quero fechar com essa palavra aqui. Porque crescer é uma decisão sua, e você tem liberdade para dizer sim ou não para Deus.
Se você diz sim para Deus, Deus te abençoa. Ele não precisa de outro, ele só precisa do teu sim, porque Ele é que vai fazer todas as coisas. Vou aqui repetir, Deus precisa só do teu sim, porque se você disser sim para Ele, Ele abre as portas. Se disser sim, Ele vai providenciar. Ele está olhando, é o seu coração. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Olha só, o apóstolo Paulo escrevendo sobre essa liberdade, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados o quê? A liberdade. Deixa eu explicar um pouquinho mais teologicamente para você entender isso. Quando o homem, através de Adão, pecou, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, irmãos. E quando Adão pecou, ele perdeu algumas características de Deus. E uma das características de Deus perdida foi a liberdade espiritual. Ele perdeu o contato com Deus, e naquele momento ali, ele passou a ser um homem carnal. Tanto é que há uma expressão na Bíblia que diz assim: o homem é carnal, porque ele tinha pecado e agora não havia nada que coordenasse a sua vida espiritual. Quando você aceita Cristo, o que Jesus vem fazer? Ele vem religar aquilo que foi quebrado. Através de Jesus, você é ligado novamente espiritualmente a Deus. E o Espírito Santo, agindo em você, no seu espírito, no seu homem interior, ele começa a te falar e te direcionar e a te revelar, a te trazer fé. Todo esse movimento espiritual que você acredita que era de você, é Deus que está fazendo, através dessa religação. E você, uma das coisas que é religada é a liberdade que você tinha perdido. Que liberdade? A liberdade de escolha. A capacidade de dizer sim ou não, vou ou não vou, faço ou não faço. Ou saber, pastor, mas isso eu tinha antes de conhecer Jesus. Você tinha na carne, no espírito não. Tanto é que a Bíblia diz que você estava morto nos seus pecados e delitos. Diga glória a Deus. Na nova aliança, diferente da velha aliança do Velho Testamento, a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que uma pessoa é compelida a crer, é compelida a obedecer, é compelida a exercitar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence você dos seus pecados, é o Espírito Santo que fala a você que essa verdade tem que ser praticada na sua vida. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Só que você tem a liberdade de dizer não. E aí é que está o detalhe. Muitas pessoas envolvidas no reino de Deus, ela começa a avaliar que aquele ato, aquele sim para Deus, aquela decisão para Deus, vai trazer algum tipo de tribulação na sua carne, e em alguns casos vai, porque a Bíblia diz que quem vive na carne não pode agradar a Deus, e que quando você resolve viver uma vida espiritual, algumas coisas da sua carne têm que ser travada, consertada, modificada, porque você sabe que aquelas atitudes e situações vai te conduzir ao pecado, então você começa a dizer, não, isso eu vou desistir, isso eu não quero na minha vida, eu vou desistir das coisas de menino. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, a Bíblia diz, irmãos, essa liberdade conquistada na cruz do Calvário, esse bem maravilhoso, e deixa eu te falar um segredo aqui sobre liberdade. Por que Deus criou o homem com livre-arbítrio, pastor? Por uma simples razão, escute bem. Você não consegue provar que uma pessoa ama a outra se ela não tiver a liberdade de dizer não. Vou repetir. Se uma pessoa, homem e mulher, pai e filho, não importa o tipo de amor, se ela não tiver a liberdade, ouça bem, diga liberdade, de dizer não, você nunca vai saber se ela está contigo porque te ama ou porque é obrigado pelas circunstâncias. É obrigado porque uma lei obriga, é obrigado porque a sociedade impõe, é obrigado. Há um momento
que a pessoa tem que ter a liberdade de dizer: eu estou e eu quero você porque eu te amo. Porque ouça, se não tiver essa liberdade, você nunca saberá se a pessoa te ama de verdade. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou com essa capacidade, porque o nosso devolver de amor para Deus, porque Ele nos amou primeiro, diga glória a Deus, esse devolver de amor para Deus tem que ser algo espontâneo, não obrigado, não coagido por uma religião, não coagido por um dogma, não coagido porque há uma norma, mas é porque você ama estar com seu Pai. Você gosta de dizer sim para Ele, que você gosta de ver Deus feliz, você diz assim: ah, Deus está falando isso comigo, eu vou dizer sim. E quanto mais sim você diz para Deus, mais Deus se aproxima de você. Ouça agora que eu vou falar, lendo esse versículo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, ao conselho de Paulo, não useis da liberdade para dar ocasião, o quê? Sede antes o quê? Servos dos outros pelo... Lembra do engolir sapo? Está aqui, ó, nesse versículo aqui, na parte de baixo. Servo um dos outros pelo amor. Se eu começo a praticar isso nas minhas relações, seja marido, mulher, pai, filho, colega, irmão da igreja, irmãos, sabe o que acontece? Acontece justamente isso. A maturidade começa a vir e você começa a usufruir muito mais de Deus. Mas cada vez que você diz não para Deus por medo, ou porque aquilo vai aborrecer a sua carne, ou aquilo vai mudar o seu projeto de vida, eu já muitas vezes, por causa do chamado de Deus na minha vida, já abri mão de muitos benefícios pessoais. Não quero me dizer que sou melhor de ninguém ou nada, mas ouça o que eu vou dizer para você. Eu entendi uma coisa: eu não posso dizer tudo que a minha alma deseja. De vez em quando eu brinco com a minha esposa, eu digo que tem gente que quer resolver a sua alma, e a nossa alma, ela conjuga muitas vezes com a nossa carne. A carne nunca será satisfeita plenamente. A carne nunca se satisfaz. Se você tem um carro, você quer 2. Se você tem 10, se você tem 1 milhão, você quer 2. A carne, irmãos, a nossa natureza carnal é insatisfeita e nada. Todas as coisas ligadas à nossa carne não tem limite. Se você começar a pautar a sua vida, o seu estado de felicidade, pelo que a carne dita, pelo que ela precisa, pelas coisas que você usa, você vai ser eternamente infeliz, porque a carne nunca se satisfaz. E aí a Bíblia diz assim, olha, justamente isso. Irmãos, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Cristo te libertou. Mas não use dessa liberdade para alimentar a sua carne só e fazer da sua carne um modelo de vida. Porque há coisas que Deus espera que você desenvolva no espírito, que você cresça. E tem gente que não obedece e não diz sim para Deus. Ouça aí, eu vou encerrar agora. Porque tem medo, confia mais no seu projeto de vida do que no projeto de vida que Deus tem para ela. E aí, todas as vezes que Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração, ajuda na escola dominical, estamos precisando de professor. Ah, eu não, vou me chatear, a carne, vou me chatear, vou fazer, não tenho tempo, não, é mais um aborrecimento, mais um problema, a carne. E aí, não. Pastor diz, vamos para o retiro. Ah, não, pastor, tem dinheiro para pagar um flat, eu tenho dinheiro para fazer os períodos de carnaval lá no Nordeste, naquela praia gostosa, lá de Fortaleza, aquela água, coisa, tomando água de coco, ainda dançando forró na sanfona, no pé de serra lá. Vou para retiro, aquele beliche lá, o irmão que ronca, tem chulé. Carne, tudo isso é carne. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo isso é carne, porque você não vê nada
Espírito, você está vendo o seu bem-estar, você está vendo o seu conforto, você está vendo o que é melhor. Isso tudo é carne. E aí eu digo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião, a quem? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí eu vou para o retiro, vou dormir fora da minha cama, vou dormir com um homem em vez de dormir com a minha mulher, vou ter que acordar na hora que todo mundo determinar, sem falar aquele irmão que gosta de orar mais alto, e eu não suporto gente que ora alto. Carne. Mas eu vou, porque eu estou dizendo sim para Deus. E muitas vezes o seu sim para Deus vai aborrecer a sua carne. E aí vem o que eu quero falar para você. Que Deus te dê maturidade para você usar a sua liberdade para dizer sim para Deus. Porque esse medo de achar que o que você planejou é melhor para você tem te impedido de amadurecer, de crescer e de avançar. Vamos ficar de pé. Você pensou que na reunião do homem a gente só falava bobagem? Hein? Os homens ouviram essa mensagem 2 vezes hoje. É que você sabe que os homens, para entender, precisam ouvir mais. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã maravilhosa. Leva-nos em paz aos nossos lares. Aqueles que vão almoçar aqui, Senhor, obrigado pelo almoço que Tu tens nos dado. E domingo que vem, Senhor, nós possamos estar aqui às 10h30 da manhã, adorando o Teu nome. E aqueles que estarão, Senhor, no retiro também, estejam lá cheios do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.